Olá, jovem, como vai você? Sejam bem-vindos ao canal de História Geral CPVAN e hoje vamos reiniciar o nosso semestre. Então é isso, gente. Meu nome é Emerson Porto Ferreira, para quem não me conhece. Se você for um aluno meio ausente nesses meses, né? Então eu sou o Emerson, professor de História Geral, e hoje vamos reiniciar o nosso curso. Hoje aqui vai ser uma aula mais de apresentação, não só do cronograma, mas o que eu espero, né, para as próximas aulas. Vai ser devido às questões. Ó, deu uma quedinha agora, né? É devido a algumas questões aí envolvendo o novo coronavírus. Então a gente vai ter que continuar nossas aulas em formato digital, certo? Espero que vocês já tenham, vamos dizer assim, se adaptado a essa nova realidade. Se não se readaptou a essa nova novidade, aí a gente vai ter pelo menos aí 5 meses em fase, né? Esqueci o mouse. Agora vamos lá. Agora fica mais fácil. Isso mesmo. Primeiramente aqui, eu vou falar o que eu espero dessa nova tempo, né? Dessa nova que a gente vai ter agora. Agora a gente vai ter aulas, né? Na sua grande maioria, um pouco mais teóricas do que o normal, certo? Então, pode parecer que no início, né, nessa aula, a gente esteja aqui apenas enchendo linguiça, mas não é esse o ponto, certo? O que eu vou fazer aqui é tentar juntar o que a gente veio falando nos últimos meses, que é a ideia de trabalho, a ideia de política e a ideia de sociedade, esses três grandes conceitos na história, principalmente nesse período de antiguidade, medieval e moderna. E agora, no período contemporâneo, a gente vai se atentar mais à ideia de tempo, pós-modernidade e identidade. Só que esses três conceitos, eles ainda vão estar juntos com os conceitos que a gente viu nas aulas passadas, anteriores, nos meses que aconteceram nesse primeiro semestre. Então, a ideia aqui é tentar organizar a sua cabeça, ok? Então, basicamente isso. O que é tempo? O que é pós-modernidade? E o que é identidade dentro da prova do vestibular e da história, né? No geral. Tempo é uma ordem, né? Que acontece. E ele pode se apresentar de várias formas, de várias maneiras. Ele pode ser o tempo na religião, né? Que é religião no tempo, né? É algo que nos molda a partir de um criador que produz o nosso tempo, que mesmo o indivíduo estando em sua consciência, ele é regido por Deus. O tempo, ele pode se apresentar de várias formas, né? Em algumas tradições, em algumas regiões da África, o tempo ele é representado pela madeira, né? Até mesmo pela árvore. Por quê, né? Porque a árvore é um símbolo de longevidade, né? É um símbolo de ancestralidade, né? Porque uma árvore dentro de uma vila, dentro de um povo, ela pode representar é, um, é um símbolo, né, das pessoas que passaram ali em torno dela e ela presenciou aquele momento. Além disso, a árvore é representação de um tempo, né, na toa que o orixá, né, na tradição iorubá do tempo, é uma árvore, né, o iroko. De certa forma, é a representação deste tempo. O tempo na religião, né, se a gente for pensar que o cristianismo, ele é pensado a partir de um criador, né? Um Deus criou o mundo em 7 dias, né? Ele foi criando as coisas, assim por diante. Então, ou seja, o tempo, ele, dentro do aspecto religioso, ele molda as civilizações. Esse tempo religioso, ele vai ser essencial na antiguidade, vai ser essencial no período medieval, quando o tempo, né, as sociedades, elas não estavam rondando, né, se movimentando em torno do religioso, certo? O tempo também pode ser algo natural, né? Com o avanço da organização em sociedade, a ideia de tempo passa a se adaptar ao aspecto da natureza, assim como relógios, calendários, ritos e festas nas cidades e no campo. Ou seja, na transição do medieval para o moderno, a ideia de que o tempo ele é regido não só pelo esse tempo, né, religioso, mas ele é, acima de tudo, um tempo natural, né? Quando se reconhece a importância no Sol, no sistema solar, né? Que se torna, né, sistema solar,
por exemplo, o tempo ele passa a ser regido pela natureza, né? As festas, né? Por exemplo, as festas de ritos de agricultura, festas relacionadas a um certo santo, uma certa divindade, ela acontece num dia, né? Então, ou seja, são esses elementos do natural que regem o cotidiano. O tempo também ele é imaginado, né? Com o avanço do tempo e com o ordenamento do mundo no capitalismo e depois no modelo industrial, o natural é suplantado pela invenção de uma realidade criada que é o tempo, que é dinheiro. Então, ou seja, o tempo imaginado é esse tempo já criado a partir da Constituição Industrial, a partir do avanço do trabalho, no avanço da sociedade. Ou seja, é se criado uma rigidez no que acontece. Não é que antigamente não existisse tempo, ele existia, né? Existia calendário e tudo mais. Só que esse tempo, né, que a gente vai falar agora a partir do século XIX e principalmente no século XX, ele é um tempo que marca eras, é um tempo que marca acontecimentos e assim por diante. E o tempo também, ele é um percurso, né? Mas com as constantes mudanças de nosso cotidiano, seja o crescimento, o burocrático ou o escolar, nós somos o tempo próprio que cria discursos e identidades únicas dentro do coletivo. Então, ou seja, existe um tempo natural, existe um tempo religioso e ainda existe um tempo imaginado. Esses tempos não deixaram de existir, eles ainda estão circulando entre nós. Eles podem ser mais presentes dentro de uma sociedade, por exemplo, uma sociedade que é puramente católica, por exemplo. Esses ritos católicos, nesse tempo do religioso, é um tempo que ainda se faz presente, né? Numa cidade mais liberal, esse tempo imaginado, esse tempo construído, ele talvez seja mais atuante. Mas dentro dessas ordens de tempo, existe o nosso tempo pessoal, né? É um tempo que é criado por nós, ou não, pode ser imposto, né? Por exemplo, quando você é criança, você vive o tempo da sua família, você vive o tempo da sua escola, ou seja, você está em torno de uma burocracia. Você só vai ser autônomo no seu tempo quando você cria a sua própria visão ali de identidade, quando você vive os próprios ritos que são essenciais a você. Isso também está atrelado ao tempo como controle, né? Que é esse tempo, por exemplo, o tempo do vestibular, vocês têm um certo dia para estudar até a prova, seja um dia antes, né? Ou no dia da prova. Vocês têm um dia, né, para ter aula. Vocês têm um tempo que vocês têm que organizar para vocês não ficarem perdidos. Então, ou seja, o tempo ele também é um controle. Ele é um modo de controlador. Pode ser de maneira coercitiva ou não, certo? E como que isso está atrelado à ideia de identidade? Totalmente, né? Esse século XX, final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter o que a gente chama de ascensão da identidade. Quando se aumenta a ideia de nacionalismo, ou seja, esse tempo da nação, esse tempo da grandiosidade, vão se criar mecanismos, meios de se atingir o que a gente chama de identidade. A identidade, ela pode ser vista, né, se a gente for analisar assim no tempo, a identidade até o iluminismo era uma identidade que não era nacional, era uma identidade local, era uma identidade de certos ritos, de certo pertencimento de certo grupo, certo? Por exemplo, se você fala que existe uma identidade colonial brasileira, você está mentindo, porque isso não existia. Você fala que existe uma identidade, sei lá, identidade feudal, né, na França, é uma mentira, porque isso não existia. Existia identidade? Existia. Esses grupos tinham ritos, pensamentos próprios. Porém, não existia uma identidade, né? Não existia certas ações assim que falavam, olha, esse grupo aqui é um grupo identitário. Porque a identidade é uma invenção, né? Você cria a ideia de identidade. Você cria o que é ou não o estar dentro daquele grupo. Por exemplo, para você estar dentro do que é a identidade do CPVAN, você tem que estar dentro do CPVAN. Se você está de fora, né, se você nunca estudou no CPVAN, então você não está dentro desse contexto de identidade. Então, se você é aluno, se você é ex-aluno do CPVAN,
você está dentro da ideia de identidade do CPVAN, que é um dos vários capítulos da sua formação identitária, porque identidade, e aqui acho que é o grande conflito que a gente vai ver ao longo dessas aulas, até o início de dezembro, é o quê? Que a identidade, ela vai ser iniciada com uma ideia de estrutura geral, ou seja, todos pertencem a uma identidade francesa, todos pertencem a uma identidade brasileira, porém, ao longo do tempo, essa identidade ela vai passar por várias releituras, se assim podemos dizer, né? Por exemplo, quando se problematiza esse conceito do iluminismo, né? Porque o que é o sujeito do iluminismo? É a identidade iluminista. É uma identidade individualista, é uma identidade centrada no homem branco, europeu, burguês, liberal. Ou seja, é esse indivíduo que pensa a sua razão, mas distanciado dos outros homens. Esse sujeito, ali no século XIX e início do século XX, ele vai passar a ser um sujeito que a gente chama de sociológico. É um sujeito que ele passa a entender a realidade em torno dele, ele passa a entender que existe outras identidades, outros conceitos de nação, porém, ele ainda está sujeito ao que ele acha necessário. Então, ele vai ter contato com aquilo que ele acha necessário. E a partir da década de 60, a gente vai ter o que a gente chama de pós-modernismo, ou seja, o sujeito pós-moderno, que é um sujeito que ele vai estar longe ou fora da sua bolha. Ele vai ser obrigado a sair dela e ele vai, a partir desse momento, ter que criar contato com o que ocorre em volta dele. Então, a identidade que ela era totalizante dentro da ideia, né, de um projeto de nação, a partir da década de 60, ou até mesmo no final dos anos 50 e 60, esse sujeito ele vai passar a ser questionado. Então agora vão surgir outros tipos de identidade, vão surgir outros conceitos, por exemplo, a fortificação do feminismo a partir dos anos 60, como projeto mesmo intelectual, né? Existia um feminismo antes, mas ele não era totalmente organizado como vai ser na década de 60. Então, isso vai quebrar essa velha ideia de que o homem é o centro, ou somente o homem, o ponto de vista. Vai existir uma nova perspectiva do que é a raça dentro da sociedade. Então, onde estão esses povos originários, esses povos indígenas, por exemplo, no projeto de nação brasileira? Será que ele de fato é representado da forma que ele deveria ser? Onde está o negro dentro de todo esse processo brasileiro? Será que ele é apenas o povo miscigenado, um povo ali da cultura? Será que ele é só isso? Onde está a representação negra dentro da sociedade brasileira? Ou seja, por exemplo, aqui pensando no Brasil, essa ideia de identidade brasileira, a ideia de identidade miscigenada, ela vai passar a ser mais questionada do que ela já era. Isso vai acontecer ao redor do mundo inteiro, né? Porque o pós-modernismo, que já ir pulando para o nosso último ponto, ele vai ser exatamente um ponto importante, né? Ao mesmo tempo que ele vai inserir novas identidades, ao mesmo ponto que ele vai questionar o que vai acontecer nesses sujeitos, mas ao mesmo tempo, pós-modernismo, ele vai ser um problema, porque ele vai criando várias clivagens, mas ele não vai criando soluções. Ele só vai ampliando, 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 e ele não vai fechar a conta de tudo. E aí vai surgir o quê? Uma nova visão de nacionalismo. É um nacionalismo agora mais agressivo, é um nacionalismo mais próximo de uma ideia fascista, de certa forma. Ou seja, é um nacionalismo que vai questionar essas identidades, certo? Então isso aqui é importante a gente ter em mente, porque todo o século XX gira em torno da ideia de identidade, gira em torno da ideia desse moderno e pós-moderno, gira em torno da ideia de tempo, porque o tempo, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele vai começar a ser acelerado. Existia um tempo que era natural, não natural, mas um tempo industrial, mas era ainda um tempo organizado, se assim podemos dizer. A partir da Primeira Guerra Mundial, o próprio iluminismo ele vai entrar em xeque, né? Aquela ideia de que os sujeitos, as nações, elas pensavam no seu coletivo, isso deixa de existir, porque os resultados da Primeira Guerra Mundial são catastróficos. Então, exatamente o quê? O que vai acontecer nesse período todo, né? O século XX, né? O início do XIX e todo o século XX em questão é um século de convulsões. Convulsões na identidade,
convulsões no gênero, convulsões na própria ideia de tempo, convulsões nos aceleramentos que a gente vai passar a presenciar, certo? Então, tudo isso está atrelado à ideia de sociedade. Porque que sociedade é essa do século XX? É uma sociedade fixa na sua ideia de nação, de sociedade e tudo mais? Ou é uma sociedade que passa a ter que ter contato com outros tipos, né? Que é a ideia de globalização, certo? Então, pós-moderno e a identidade, ele está totalmente atrelado à ideia de globalização e a ideia de tempo também está atrelada a essa ideia do pós-moderno e assim por diante. Então, ou seja, tudo isso também está girando em torno do trabalho, né? O trabalho, ele passa a se tornar ainda mais efêmero, ele passa a se tornar ainda mais comerciável, vamos dizer assim. Então, o trabalhador ele se torna, de fato, uma peça, mais do que uma peça, né? Ele passa agora a ser substituído por máquinas e assim por diante. Então, ou seja, o século XX é um século muito importante no vestibular, porque o vestibular ele cobra e exige de vocês que vocês façam uma análise mais ampla do assunto, né? Saindo de uma zona de conforto. Porque quanto mais próximo do nosso tempo presente, mais difícil se torna a análise de uma questão. Por quê? Porque a questão, ela, vamos dizer assim, ela passa a mexer com signos, passa a mexer com emblemas, representações do nosso cotidiano para analisar esse passado. Então a ideia aqui de todas as nossas aulas vai ser pensar o presente, né, o tempo que a gente está vivendo, e buscar coisas do passado para a gente se entender ou entender este assunto, certo? Até mesmo para a gente ir associando com o que a gente já teve ao longo do tempo, ok? Ao longo do tempo, não, ao longo das aulas, né? Então, o objetivo desse segundo semestre é dar continuidade ao que a gente já viu anteriormente, a sequência desse nosso curso de História Geral, que será exclusivamente para os eventos que ocorrem no final do século XIX até o nosso tempo presente. Entender as nuances que existem no presente se torna primordial dentro do vestibular, uma vez que se parte das nossas experiências contemporâneas para pensar o passado. Portanto, será um curso repensado de acordo com o que tivemos e no que o vestibular tem cobrado nos últimos 10 anos dentro deste tópico. Então, seja, a gente vai fazer ao todo momento, né, eu vou tentar trazer sempre no início da aula, né, uma espécie de manchete de jornal, alguma coisa que aconteceu recentemente para a gente repensar o que aconteceu lá no passado, certo? Então a temática dessa segunda parte vai rondar em torno da ideia de tempo, da pós-modernidade, da questão de identidade, ou seja, todas as nossas aulas estarão dentro destes conceitos, se atrelando à concepção de trabalho, política e sociedade, tópicos que abordamos desde a nossa primeira aula. Portanto, além do conteúdo existente, para o vestibular, vamos quase sempre partir de contextos da atualidade, que eu acabei de dizer, para entender o século XX e projetar seus eventuais antecedentes. O conteúdo programático, ele se inicia hoje, dia 4/8 de 2020, e vai se estender até o dia 26/1 de 2020, com possibilidade de extensão para alunos que passem da segunda fase. Então, se você é aluno da área de humanas, da FUVEST ou da Unicamp, se você passar para a segunda fase, você vai ter a possibilidade, se quiser, de ter nossas aulas via live, certo? Então a gente marca e a gente vai fazer uma tutoria específica, ok? Se você é aluno da Unesp, a mesma coisa, porque a Unesp cobra história, qualquer disciplina, então fica ali ao critério do aluno, né, de vocês, né, a partir do momento que saem os resultados de segunda fase, se história está no seu conteúdo programático, você pode entrar em contato comigo que a gente vai ter aula ali direto. Então, nosso curso vai do dia 4/8 até o dia 26/1 de 2021, certo? Longo. Todas as nossas aulas serão em formato online, né? Por meio do canal de História, nesse canal que você está. E dependendo da necessidade, em aulas em formato de áudio por meio do podcast que você acha que conhece, que é a História Geral CPVAN. Então, seja, havendo a necessidade de essa aula ser complementada, ela vai existir em forma de áudio, ok? Talvez aí na mesma semana, talvez um pouco depois,
Porque a partir de agora, os nossos podcasts, eles vão ser também, dependendo do assunto, com outros convidados, né? Com outros amigos meus que são professores de história, que estão pesquisando esses assuntos, né? E ou não, né? Até mesmo talvez com outros professores do próprio cursinho, ok? Então hoje a gente já teve essa aula, né? Que é o tempo, pós-modernidade e identidade. O que que é isso, né? Espero que você tenha compreendido mais ou menos o que é. Essa aula vai estar em áudio também, que vai ser com uma amiga minha, que a gente vai entender e explicar o que é a memória desse século XX, certo? Na semana que vem, dia 11, a gente vai ter uma aula de neocolonialismo. Dia 18, Primeira Guerra Mundial, tem aqui, tá aqui do nosso lado. No dia 25/8, aula sobre os anos 20. E essa aula vai estar em vídeo e áudio, vai ser com um amigo meu também. Não, essa aqui não, essa aqui é só eu. Ainda não sei se vai ter convidado. Dia 1º/9, 2020, a gente vai ter aula de União Soviética. A gente vai falar aí do que é a União Soviética, todo o fim ali do Império Russo. Vai ser uma aula sobre a Rússia, no geral. Dia 8/9, a gente vai ter uma aula de fascismo. E aí essa aula vai ser com um amigo meu que estuda movimentos políticos no mundo. Dia 15/9, a gente vai ter aula de Segunda Guerra Mundial. Dia 22/9, pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai falar de Guerra Fria. Eu não vou me estender ou prolongar muito sobre esse assunto, porque vocês já abordam esse assunto com Godin, né? Então eu não vou criar aqui um conflito. Eu aqui vou passar apenas o ponto de vista da história dentro de Guerra Fria. Guerra Fria é um assunto que cai mais em geografia do que de história, certo? É um assunto da geografia, para falar a verdade. Essa aula vai estar em formato de vídeo e áudio, certo? Sempre lembrando que a aula é o conteúdo e o podcast, que é o áudio, ele é um complemento dessa ação, ok? Dia 29/9, a gente vai ter uma aula de pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar da Ásia e os processos de independência dos países asiáticos, vídeo e áudio. Essa aula vai estar em 2 formatos. O áudio provavelmente vai ser História da China, ok? Dia 6/10, a gente vai ter aula de pós-Segunda Guerra Mundial sobre a África. Essa aula, tanto em vídeo quanto em áudio, vai contar com a presença de uma amiga minha, que é historiadora de Angola, ok? Então essa aula vai estar em 2 formatos, vídeo e aula. E aqui a gente vai falar também no áudio, mais especificamente das obras literárias, certo? Tanto Mayombe quanto Terra Sonâmbula e assim por diante, autores que pensam a África contemporânea. Dia 13/10, a gente vai ter aula dos anos 60, convulsões e acontecimentos, que é uma década super importante, que a gente vai falar de feminismo, a gente vai falar do movimento negro, a gente vai falar dos movimentos estudantis e o ano de 68 em si. Essa aula vai estar em formato de vídeo e áudio. Se tudo der certo, essa aula em áudio vai ser com a professora Sandra, ok? Dia 20/10, embora ela não saiba, mas ela vai ser convidada. Dia 20/10, a gente vai ter aula de Revoluções das Américas, que aqui a gente vai aprofundar ainda mais os processos revolucionários no nosso continente. Essa aula vai ser só em vídeo. Dia 27/10, a gente vai ter aula de revoluções na Ásia, Revolução Chinesa, Revolução Iraniana e assim por diante. Essa aula vai ser em formato de vídeo. No dia 13/11, a gente vai ter uma aula sobre o Oriente Médio e seus conflitos intermitentes. Então a gente vai começar lá da Primeira Guerra Mundial e a gente vai até o tempo presente. Essa aula vai ser em vídeo e áudio também. No dia 10/11, a gente vai ter aula de Guerra Fria ou Guerras Frias. São as guerras ou conflitos que ocorrem entre 1945 até 1991, ou seja, todo esse período da denominada Guerra Fria, ok? Então aqui Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão e assim por diante. Essa aula vai estar em formato de vídeo e áudio. Dia 17/11, o derretimento soviético, que é o fim da União Soviética como um país. Então aqui só para a gente ter em mente, a aula do dia 1º/9, que é sobre a União Soviética, a gente vai partir do Império Russo até a União Soviética no período de guerras, tá? Essa guerra aqui, essa aula do derretimento soviético, a gente vai abordar o fim da União Soviética, ou seja, os últimos 10, 11 anos, até a queda em definitivo do país. Então, ou seja, vai ser lá do final dos anos 60, né? Década de 70, 80 até 91, que é o fim da União Soviética. Dia 24/11, a gente vai ter a aula dos anos 90
a globalização em pauta, que a gente vai falar dessa década, que é uma década muito conflitiva no que acontece. Essa aula vai ser em formato de vídeo e áudio também. Dia 1º do 12, a gente vai ter a aula do século XXI, um fim no começo, que a gente vai abordar os aspectos principais deste século. Dia 8/12, a gente vai ter uma aula de Segunda Guerra Fria, que é uma pergunta, que é o conflito hoje, né, entre China e Estados Unidos. Essa aula vai ser em formato de vídeo. E a nossa última aula vai ser no dia 15/12, que é a falta de tempo e a crise na identidade. Essa aula aqui vai ser em formato de vídeo e áudio também, mas essa aula aqui é uma espécie de revisão de tudo que a gente abordou nesse semestre. Né? Desde a aula da semana que vem, né? Que é a aula com conteúdo no dia 11, até a aula no dia 8. Então, ou seja, todos esses meses a gente vai ter uma espécie de definição nessa aula no dia 15/12, que é a nossa última aula. Porque as 2 semanas, né? Dia 22/12 e dia 29/12, não vai ter aula. Mas a revisão temática, ou seja, dos temas que a gente teve, vocês vão acompanhar no podcast. Porque no podcast, até o dia 15/12, eu vou ter feito aulas de revisão. Já tem algumas, né, inclusive, de antiguidade, idade moderna e assim por diante. Mas eu vou fazer revisão ao longo dos meses, né? Já vou deixar em formato de áudio no podcast. Então, se você está adiantado na disciplina, ou você tem facilidade em um certo assunto, você já pode ir começando a revisão antes do tempo, né? Não precisa esperar, né, até o dia 15/12 para fazer isso. Mas, nessa semana do dia 22/12 e na semana do dia 29/12, eu não vou dar aula, tá? Não vai ter aula no YouTube, não vai ter aula em nenhum lugar. Aí você pode fazer as revisões, seja em vídeo, seja em áudio, assim por diante. Mas acho que é mais interessante pegarem o áudio, certo? E fazer as revisões a partir dele. Eu acho que faz mais sentido, certo? Então, essa semana, inclusive, já vai ter revisão. Vai ser eu vou falar de conceitos essenciais para você fazer uma questão de vestibular, ok? Já em janeiro de 2021, né, no dia 2/1 de 2021, a gente vai ter a revisão de FUVEST Unicamp, e isso vai ser em formato de vídeo live. Você perceba que nosso cronograma de revisão, ele tá diferente do cronograma do cursinho, tá? Mas é porque eu acho que faz mais sentido a gente fazer as revisões com vocês na semana do vestibular, porque não faz nenhum sentido dar para vocês a revisão da FUVEST no início de dezembro e sei lá, né? Vocês ficarem com esse delay interno, né? Então, no dia 2/1 vai ter vídeo e talvez alguns dias, né? Talvez dia 6, dia 5, não sei. A gente faça uma live para falar da prova em si. Aí vocês vão fazer perguntas, pode ser uma coisa mais descontraída, certo? No dia 22/1 de 2021, a gente vai ter a revisão do Enem de Humanas, certo? Porque é antecedente à prova do dia 17, que essa aula vai ser em vídeo, e provavelmente a gente pode fazer uma live sobre isso. Talvez até com os professores de história do cursinho, inclusive, mas é uma coisa que vai ser mais pra frente, né? Dia 19/1 de 2021, a gente não vai ter aula, porque é a revisão do Enem de exatas e biológicas de vocês. Então, essa aula não vai ter aula, mas aí, de novo, né, se você quer fazer revisão, vão ter as revisões temáticas no podcast, ok? E no dia 26/1 é a nossa última aula, que é a revisão 2 da Unesp. Que aí a gente vai fazer o mesmo formato, né, de áudio, vídeo e live. Por que eu coloquei 2, né? Revisão 2 e revisão 2, né, da FUVEST e da Unesp. Porque as nossas aulas da semana passada foi exatamente fazendo a prova da FUVEST e a prova da Unesp. Foi de propósito mesmo, exatamente para vocês já terem como que é a prova, tá? Essas 2 aulas vão ser aulas mais gerais, eu explicando como cada assunto pode ser cobrado dentro dessas aulas. Então, ou seja, vão ser dentro dessas aulas, né, no dia 2/1, dia 26/1, vão ser aulas mais direcionadas mesmo para o conteúdo desses 2 vestibulares, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha chegado aqui até o fim. Porque se você não chegou até o fim,
você perdeu algo essencial, que é exatamente a explicação do cronograma, certo? Então, de novo, a gente vai rodar todas essas aulas, né, na ideia de identidade, na ideia de tempo e na ideia do pós-moderno e do moderno, certo? Ou seja, todo aquele pensamento iluminista ainda vai estar existente. Então, se você não viu aquela aula de iluminismo e liberalismo, reveja. Essa aula vai ser a aula essencial a partir de agora, certo? Essa aula de liberalismo, iluminismo e aulas de teorias sociais vão ser basilares a partir de agora. Assim como todo o conteúdo que vocês vão ter em sociologia, porque tudo que vai acontecer aqui agora, a sociologia está falando, a filosofia está falando, a geografia está falando e a história está falando. Então agora a gente vai falar basicamente de interdisciplinaridade, certo? Além disso, eu deixei aqui já no cronograma que está lá no Drive, você vai perceber que tem vídeo e áudio, né? E de novo, é isso, gente. Ok? Aí vocês vão ter lá as análises de vídeo e áudio. Textos extras, listas e tudo mais, vai ser no mesmo formato, tá? Eu deixo, por exemplo, a aula de hoje já vai ter lá para vocês o plano de aula e a lista de exercícios desse assunto que é o neocolonialismo, tá? Então já vai estar lá para vocês já irem fazendo os exercícios, vendo, organizando como que tem que ser o assunto para a próxima aula que é neocolonialismo, certo? E aí na aula de neocolonialismo já vai estar lá o da Primeira Guerra Mundial e assim por diante, certo? Então é isso, gente. Não deixem de ver os áudios, os podcasts existentes. Acho que lá tem para todos os públicos possíveis, né? Se você quer mais curiosidade, se você quer revisão, tá lá, certo? Eu tirei a aula de Estados Unidos porque eu já dei aula de Estados Unidos no podcast, então eu não vou repetir essa aula, tá? A crise de 29 também não está no cronograma das nossas aulas, porque eu já dei uma aula de crise de 29 no podcast. Então, se você não viu ou ouviu essas aulas, vá ouvindo ao longo do tempo, mas no dia que tiver a aula, eu vou indicar para você ouvir, tá? Não fique desesperado. Mas acho que a aula de Estados Unidos vocês já podem ouvir, tá? Principalmente para a aula de Primeira Guerra Mundial, tá? Porque eu não vou me aprofundar mais nisso, tá? Isso já tá lá no podcast. De certa forma, eu já falei isso em aula. Então, acho que eu não vou ficar aqui repetindo, ok? Então é isso, gente. Até mais. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de neocolonialismo. É um assunto essencial para se entender a Primeira Guerra Mundial. Porque a gente vai falar, basicamente, de identidade, né? A gente vai falar de racismo. E a gente vai falar também de indústrias e de território. É isso. Não deixe de seguir o canal aqui para você ter as notificações. Não deixem de seguir também o podcast para você também ter as atualizações. É isso. E até mais e tchau.